Olha, meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem tanto assunto, tem tanta coisa pra gente falar que, assim, eu acho que eu precisaria fazer um vídeo de 50 minutos. Mas eu sei que um vídeo de 50 minutos é inviável. Então nós vamos tentar fazer um batidão aqui. Vamos tentar fazer um panorama geral de tudo que está acontecendo e de tudo que aconteceu de ontem para hoje, porque embora eu coloquei um vídeo ontem no início da noite, mais coisa aconteceu ao longo da noite, tivemos mais repercussões, mais novidades e vamos lá, batidão geral aqui. Então seja bem-vindo a mais um vídeo, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, se tiver o recurso de hypar, deixa o hypezinho, se de repente não gostou de alguma coisa que a gente falou aqui, coloca nos comentários a sua opinião sobre isso e vem pra resenha. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta porque hoje a gente tem que aproveitar bem o tempo. Bora lá. E galera, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte. É o seguinte, Mega Sena da Virada está aí. O prêmio estimado é de mais de 850 milhões de reais. Há quem diga que vai chegar a 1 bilhão. Porque conforme o tempo vai passando, dependendo do número de pessoas, né, que forem aderindo lá à Mega Sena da Virada, o prêmio ele também vai aumentando, proporcionalmente falando. Então, há quem diga que o prêmio vai passar de 1 bilhão de reais. Irmão, tu vai ser mais rico que o Corinthians. Tu vai ser muito mais rico que o Corinthians. Já pensou? Então, acessa aí, tem um link fixado nos comentários, chama o pessoal lá, fala assim, ó, eu vim lá do canal do Opina Porco, lá do canal do Neto, quero o cupom para utilizar. Eles vão gerar um cupom para você e você vai poder utilizar em qualquer bolão da plataforma. Inclusive, tem Mega Sena hoje que está acumulada também em 67 milhões e ainda dá tempo de você utilizar o nosso cupom na Mega Sena de hoje. Mega Sena de hoje, concurso vai sair hoje, tá bom? Tribo da Sorte, meus amigos. Tamo junto. E vamos lá então, vamos falar de futebol. Quero agradecer, ó, quero fazer um agradecimento especial à galera que acessou lá o Box 33 F1, que é o nosso canal voltado à Fórmula 1. Inclusive já saiu vídeo novo, tem vídeo novo com atualizações, a gente fazendo uma resenha lá sobre novas notícias aí de bastidor da Fórmula 1. O bastidor tá pegando fogo nesse final de temporada. Estou deixando um link para quem quiser ir lá conhecer o nosso canal voltado para a Fórmula 1, que estamos começando agora, tá bom? Obrigado a todo mundo que deu a força e que apareceu lá. Vamos lá então. Samir Chayud confirma a data para lançamento do impedimento semiautomático no Brasileirão. Essa matéria aqui, peguei lá no Paparazzo Rubro-Negro, tá? Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chayud, afirmou que o impedimento semiautomático estará disponível a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, que vai ser no dia 28 de janeiro. Vocês sabem que a competição nacional ela vai começar mais cedo. A temporada ela começa mais cedo. Os times terão uma pré-temporada menor. Vão ter já que se adequar rapidamente e no dia 28 de janeiro, meu amigo, nós já vamos ter a primeira rodada, graças a Deus, com a tecnologia do impedimento semiautomático. Olha, finalmente, né? Finalmente. Há quanto tempo, galera, que a gente está gravando vídeo aqui e falamos sobre o impedimento semiautomático? Ah, o Brasil tem que ter um impedimento semiautomático, tem que investir na tecnologia, porque a gente pode evitar situações ali de lances milimétricos que às vezes com o recurso das linhas do VAR, do sistema de vetores, que infelizmente tem as suas limitações, ele não tem uma acurácia suficiente para isso. Então agora finalmente teremos aí a grande novidade da CBF. Por enquanto está sendo anunciada no Campeonato Brasileiro de 2026. Esse daqui é um bastidor legal para a gente falar,
Porque o Mirassol, ele ofereceu um bônus para os atletas de acordo com as vitórias. Olha aqui que legal. Segundo o jornalista André Hernan, o clube ofereceu 10 milhões para o elenco em caso de permanência na Série A. E isso quando começou a temporada. E 7 milhões caso conquiste uma vaga na Libertadores. Além disso, cada jogador recebe 30 mil por vitória comum. Cada jogador recebe 30 conto, velho, por vitória comum. E 50 mil por triunfo em jogos considerados grandes. Então, no último jogo com o Palmeiras, cada jogador embolsou cinquentinha, mano. Os caras embolsaram cinquentinha para vencer o Palmeiras no último domingo. Além disso, a equipe do Mirassol foi a única equipe paulista até agora a vencer o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nenhuma outra equipe paulista, por enquanto, venceu o Palmeiras. O Santos vai ter a chance de tentar superar o Palmeiras no final de semana. Por enquanto, apenas o Mirassol foi a equipe paulista que conseguiu vencer o Palmeiras. Vocês sabem que com a proximidade da temporada de 2026, a CBF ela tem recolhido dos clubes sugestões para tornar o futebol um ambiente mais justo, principalmente no que diz a respeito ao fair play financeiro. E o Flamengo enviou algumas sugestões sobre o fair play financeiro. Vocês sabem que eu sou um defensor do fair play financeiro aqui. A gente sempre fala sobre as boas práticas, né? Que o nosso futebol tem que se profissionalizar, que o nosso futebol tem que evoluir. Então vamos olhar aqui, peguei lá no Paparazzo Rubro Negro também, algumas sugestões que o Flamengo mandou para a CBF. Por enquanto a gente só tem aqui na mão a sugestão do Flamengo. Se alguma outra equipe eventualmente for divulgado as sugestões que enviarem, nós também vamos trazer aqui, tá bom? Vamos lá. Algumas das propostas apresentadas pelo clube. Impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas neste período e perda de pontos. Controlar não apenas a folha salarial, mas também o custo total do elenco, incluindo direitos de imagem, luvas, bônus, comissões de agentes e impostos. Impedir que custos do futebol profissional masculino sejam maquiados como investimentos em categorias de base ou em futebol feminino por meio de rateios fictícios. Isso aqui é uma parte mais contábil, né? Mais fiscal. Implementar indicadores antecedentes como necessidade de capital de giro saudável para prevenir crises de liquidez. Desconsiderar ou limitar transações entre partes relacionadas. Exemplo, um clube e empresa de mesmo dono, que possam inflar as receitas ou ocultar os custos. Aportes de capitais, por exemplo, não devem ser contabilizados como receita recorrente. A galera da contabilidade vai estar entendendo melhor esses termos. Para ser sincero com vocês, eu não compreendo todos. Eu tive contabilidade quando eu fiz engenharia, mas a gente não ia a fundo na contabilidade, né? Ficava mais ali pelo princípio básico. Uso de ratings. Adotar um sistema de classificação, no qual clubes com melhor gestão tenham mais margem de manobra, criando um incentivo à boa governança. Isso aqui é legal. Legal. Isso aqui eu também acho, viu? É tipo o score que a gente tem, que nem, a gente não tem o score ali no Serasa? Então se o nosso score tiver alto, o nosso score maior, a gente consegue crédito financeiro a juros mais baixos, financiamentos a taxas melhores. É mais ou menos essa ideia. Mais ou menos essa ideia. Sanções eficazes. Focar as sanções na restrição de janelas de transferências e que estas sejam cumpridas integralmente, mesmo que a causa da punição seja sanada, para desestimular a procrastinação.
Criação de uma avaliação composta por regras e critérios para determinar se os novos ou potenciais proprietários e dirigentes de um clube são aptos para o cargo. O objetivo é proteger a imagem e a integridade da competição e dos clubes, assegurando que os indivíduos que gerenciem ou adquiram clubes sejam confiáveis e tenham capacidade financeira comprovada. Implementar uma governança aparelhada para executar punições automáticas, com base em dados factuais e financeiros, incluindo a aplicação de punições e restrições. E aí vem o último aqui, que tem causado grande polêmica no final da noite de ontem. Porque muitas pessoas estão interpretando isso daqui, e eu também interpreto dessa forma, vou dizer o porquê, como uma provocação à equipe rival. Proibição de gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente. A discrepância nos custos de manutenção entre naturais e artificiais provoca desequilíbrio financeiro entre os clubes. E além disso também colocou a parte física aqui dos atletas. Esse daqui é um ponto que o Flamengo enviou de sugestão à CBF sobre os gramados artificiais, né? Galera, vamos lá. Tá? Vamos partir do princípio do equilíbrio financeiro. Já que nós não temos uma quantidade ainda de estudos suficiente que traga uma relação causa e efeito do gramado sintético em lesões de jogadores, esse estudo ainda... não existe estudos detalhados para isso, pessoal. Quando a gente vai defender uma ideia, a CBF, ela vai buscar ali justificativas. E uma forma de você trazer essas justificativas é com estudos científicos que comprovem isso. Só que na literatura existe pouquíssimos estudos em relação a isso, e o estudo que nós temos disponível, eles são estudos com uma tecnologia já muito ultrapassada de gramado sintético. Então nós vamos falar aqui do ponto de vista financeiro, porque o Flamengo alega aqui que existe uma diferença de custo de manutenção que pode causar esse desequilíbrio financeiro. Eu não acredito que tenha uma diferença de custo tão grande assim hoje. Por quê? Vamos lá. Vamos embasar aqui. Assim como o gramado natural, o gramado sintético hoje, ele passa por uma manutenção rigorosa e com uma periodicidade relativamente curta também. Obviamente que em termos de flexibilidade, ele é um gramado mais flexível de você manejar. Então você pode montar um palco de um show e no outro dia utilizá-lo para um jogo de futebol. Na verdade, a intenção do Palmeiras não é economia financeira, é eficácia. É conseguir ter essa flexibilidade, uma hora instalar um palco para um show, outra hora dispor de uma partida de futebol. Quando a gente fala na tecnologia utilizada hoje, nós estamos falando numa tecnologia em um sistema de amortecimento que é realizado em pelo menos 4 camadas, né? Além disso, em um sistema de irrigação que ele é integrado e também outras tecnologias dentro do próprio amortecimento para absorver o máximo de impacto possível para que o jogador tenha aquele conforto e aquela estabilidade no momento ali da sua execução, no momento ali do seu movimento. Então não é uma tecnologia barata. É uma tecnologia também muito cara. O Palmeiras não usa o gramado sintético por economia. Ele usa o gramado sintético pela questão da praticidade. Eu não acredito que a alegação do Flamengo, no caso do gramado sintético, ela seja uma alegação válida do ponto de vista de desequilíbrio financeiro. Ela pode até ser uma alegação válida do ponto de vista, talvez, físico, de lesionar o jogador. A gente não sabe também. Não existe um estudo amplo sobre isso. E quando você olha o número de lesões que o Palmeiras tem hoje, é
muito, mas muito menor de que outras equipes que possuem gramado natural. Primeiro, antes de falar sobre proibir sintético, a gente tem que estabelecer um padrão de gramado natural dentro do Brasil. O próprio Abel já falou já que ele prefere o gramado natural. Vários jogadores preferem o gramado natural. Médicos dizem que o gramado natural ele é melhor sim para a questão do amortecimento. Agora, se a gente tiver um gramado também cheio de buraco, todo torto, todo desnivelado, um gramado todo camuflado, né? Cheio de pedregulho pintado, que a gente sabe que acontece isso hoje, pode ter certeza que vai ser até mais prejudicial, eu diria muito mais prejudicial, do que o próprio gramado sintético. O argumento do Flamengo, ele pode ser até válido do ponto de vista ali de dinâmica de jogo, do contexto físico e da preferência dos jogadores. Mas do contexto financeiro, acho que não. Acho que não. Na minha opinião, essa cutucada aqui que o Flamengo dá, lá ele, hein, é mais uma questão ali da rivalidade. É mais uma questão da rivalidade. Vamos arrumar um jeito de provocar os caras. A forma como a Leila falou ontem a respeito do Bruno Henrique irritou muito torcedores, enfim, os dirigentes flamenguistas. E, inclusive, até isso que a gente vai puxar de gancho. Tô falando que tem coisa pra cacete pra gente conversar hoje. Flamengo planeja responder Leila Pereira. Lá do Paparazzo Rubro-Negro também, ó. Após a presidente questionar sobre o julgamento de Bruno Henrique. Segundo o jornal O Globo, o Flamengo planeja responder às declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que questionou o julgamento do BH. Nos bastidores, o clube lembra que Leila ignora o caso de Vitor Roque, denunciado há um mês por uma postagem homofóbica após a partida contra o São Paulo, e que até o momento ainda não foi julgado. Vale destacar que Vitor Roque foi enquadrado no artigo que trata de discriminação, cuja punição pode variar de 5 a 10 jogos de suspensão. Galera, vocês lembram desse caso aí, né? Que o Vitor Roque colocou a foto do tigre lá, fazendo ali uma refeição, né? Utilizando um Bambi para fazer a sua refeição. E aí, segundos depois, ele foi lá e apagou a imagem. Só que todo mundo já viu que ele tinha postado aquilo. É meio difícil a gente colocar na mesma prateleira, né? Porque todo mundo já sacaneou um amigo. Não sacaneou? Quantas e quantas vezes eu assisti vídeos de torcedores corintianos, são paulinos, flamenguistas, chamando os palmeirenses de pepas? Quantas vezes eu já assisti vídeos de palmeirenses chamando os são paulinos de bambis? Quantas vezes eu já assisti vídeos de flamenguistas chamando os torcedores do Fluminense de flores? Cara, isso daí é uma zoeira do futebol. Inclusive, quando aconteceu esse caso aqui, que o Vitor Roque tirou a foto e depois veio a punição, eu vi muita gente saindo em defesa do futebol raiz, do futebol da brincadeira, do meme. Agora o jogo virou porque a Leila foi lá e deu uma declaração ácida contra o Flamengo. Só que é diferente você pegar uma zoeira de internet, um post de internet e comparar com uma manipulação de resultado esportivo. Obviamente que eu não estou falando aqui que o Bruno Henrique fez ou deixou de fazer, mas ele está respondendo como tal. Então é uma prateleira muito diferente uma da outra. Porque, inclusive, uma ação como essa pode prejudicar a própria equipe do Flamengo. É meio complicado isso. Cada um vai defender o teu nesse momento. Ah, Neto, tu tá passando o pano pro que o Vitor Roque fez? O Vitor Roque fez uma bobagem. Vitor Roque fez uma bobagem. Infelizmente, a gente vive num mundo hoje em que as pessoas elas se aproveitam do erro alheio para discursar, né? Para subir no palanque. O cara é cheio de fazer piadinhas de discriminação e ofensivas
para todo mundo que vê na rua, só que na internet ele é defensor da moral e dos bons costumes. Eu não vou ser hipócrita aqui, galera. Eu já zoei vários e vários amigos meus com essas piadinhas de futebol. Então eu não vou ser hipócrita aqui não. A sociedade, ela pode ser hipócrita à vontade, mas aqui eu vou ser eu mesmo. É isso que eu sempre propus para vocês. Minha sinceridade, minha transparência e ser quem eu sou. Aí você tem que colocar na balança se é proporcional ou não comparar essas situações. Para algumas pessoas pode até ser, para outras não, e aí cada um vai ter a sua opinião, tá bom? Essa guerra de bastidor, até certo ponto, ela é algo que dá um tempero, né? Para competição, para a final da Libertadores. Só que a gente tem que tomar cuidado também com isso. Porque isso pode acabar se convertendo em atos de violência entre torcidas. E nós temos uma Libertadores agora. E é algo preocupante, porque eu tenho medo que, infelizmente, algumas pessoas, de forma ignorante, levem essa mensagem de outra forma. E aí a gente tem alguma situação nessa final de Libertadores que seja desagradável. Deus me livre. Espero que isso não aconteça, tá? Que a gente saiba brincar, que a gente saiba defender os nossos posicionamentos, as nossas opiniões, sem precisar agredir o outro de nenhuma forma. Beleza? Fica aqui a mensagem final do vídeo. Tamo junto.